Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Na nossa videoaula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre classes abstratas, tá? Nos nossos momentos passados, nos nossos encontros passados, a gente criou uma hierarquia de herança entre as nossas classes que representavam funcionários na nossa aplicação. Por exemplo, a gente tinha um funcionário que era a base da nossa aplicação, tá? Mas a gente poderia ter também outras classes que também eram funcionários do nosso banco, por exemplo, um gerente, um presidente, um diretor que herda de gerente. E para a gente poder associar essas classes e reutilizar coisas que são das classes de outras classes, tipo do funcionário em si, já que um gerente ele também é um funcionário aqui, a gente utilizou um conceito que a gente chamou de herança, né? Por exemplo, o gerente ele herdava de um funcionário. Então, tudo que um funcionário tem, um gerente também passa a ter. Um diretor, ele poderia herdar de um gerente. Então, um diretor, ele teria tudo que um gerente tem. No final das contas, um diretor, ele é um gerente, mas ele também é um funcionário, porque o gerente ele herda de funcionário também. Tá certo? Do outro lado, a gente poderia ter um presidente, o presidente do nosso banco, né, a representação dele, herdando diretamente de funcionário, já que ele poderia não ter nenhuma ligação direta com o funcionário em si. Tá? Então a gente viu que todos os métodos, os atributos que a gente tem numa classe que a gente chama de classe mãe, por exemplo, aqui o funcionário é uma classe mãe, todos os atributos eram herdados pelo gerente, uma classe filha. Presidente também é uma classe filha de funcionário. E diretor é uma classe filha de gerente. Gerente, por sua vez, é uma classe mãe de diretor. A gente viu também um outro conceito chamado de reescrita. O que é reescrita? Tipo, se eu tenho um comportamento aqui dentro de funcionário, por exemplo, aquele comportamento get bonificação que a gente fez, né, para buscar a bonificação de um funcionário, eu posso reescrever esse mesmo comportamento na classe gerente. E aí, quando eu tenho um objeto gerente, ele vai usar o comportamento que foi reescrito aqui nessa classe. Tá? E qual é a vantagem da gente usar isso? Porque a bonificação do gerente ela pode ser diferente da do funcionário, pode ser diferente da do presidente, pode ser diferente da do diretor. Tá? E por fim, a gente discutiu um conceito chamado de polimorfismo, que é o quê? Uma variável do tipo funcionário, ela pode receber um objeto do tipo funcionário, mas ela também pode receber um objeto de qualquer uma das suas classes filhas. Uma vez que um gerente, ele literalmente ele é um funcionário. Um diretor, ele também é um funcionário. Então, qualquer classe que seja filho de funcionário pode ser referenciada através de uma variável do tipo funcionário. E assim, a gente ganhava isso aqui, ó, que era o que? A gente tinha uma classe chamada de calcular bonificações, certo? E essa classe aqui, eu conseguia registrar as bonificações de qualquer funcionário, tá? Então, por exemplo, independente se o meu funcionário fosse do tipo funcionário, ou gerente, ou atendente, que foi uma outra classe que eu criei aqui, qualquer um desses tipos, eles podem ser passados nesse método registra bonificação graças ao polimorfismo, porque afinal de contas, todos são funcionários, tá? Porém, em algumas aplicações, por exemplo, já que a gente tem um funcionário e a gente está criando especificações para esse funcionário, dependendo do domínio que a gente está trabalhando, pode ser que não seja necessário eu ter a representação do funcionário em si. Por exemplo, no nosso banco a gente vai ter atendentes, a gente vai ter gerente, a gente vai ter presidente, a gente vai ter o diretor, a gente vai ter o secretário. Mas pode não fazer sentido eu ter um funcionário em si, tá? Então a classe funcionário pode ser que eu não precise instanciá-la na minha aplicação, certo? Ninguém vai ser simplesmente um funcionário. Ou ele vai ser um gerente, ou ele vai ser um presidente, ou ele vai ser um atendente, ou ele vai ser um secretário e por aí vai. Então, dito isso, a gente, se a gente remover essa classe funcionária aqui dessa nossa hierarquia de herança, a gente perde a reutilização do que a gente tinha, por exemplo. A gente perde a reutilização dos métodos de get bonificação. A gente perde, inclusive, o polimorfismo que a gente estava usando aqui nessa classe que calcula as bonificações.
já que eu não vou ter mais essa classe chamada funcionário. Então eu vou ter um gerente, eu vou ter um atendente, eh, eu vou ter um diretor, e nenhuma dessas classes vai ter uma ligação em comum, tá? Então é interessante que a gente mantenha essa classe funcionário, mas não pode não fazer sentido que eu tenha objetos criados assim, ó, do tipo funcionário. Faz sentido eu criar um gerente, faz sentido eu criar um atendente, mas não faz sentido eu criar um tipo funcionário. Então, o que é que a gente tem aqui no Java para poder representar isso? A gente tem o que a gente chama de classes abstratas, tá? E o que são classes abstratas? Classes abstratas, se eu for resumir em uma frase curta, é uma classe que ela não pode ser instanciada, tá? Eu não vou poder criar referência, eu não vou poder criar, aliás, referência sim, né? Eu vou continuar podendo usar a minha variável do tipo funcionário, mas eu não vou poder criar objetos do tipo dessa classe. Ela é uma classe que ela vai servir como modelo, tá? Vai servir como herança, eu vou poder herdar dessa classe, mas essa classe ela não pode ser instanciada, ela é abstrata, certo? Ela só serve para definição de tipo e para definição de atributos e modelos. Eu não vou ter objetos do tipo dessa classe, tá? Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente chegar aqui na minha classe funcionário e a partir de agora dizer que essa classe é abstrata. Então, eu vou dizer abstract, tá? Então, tem uma palavrazinha chamada abstract. Na hora que eu torno essa classe aqui abstrata, eu vou poder usar ela da mesma forma que a gente usava antigamente, tá? Então, eu vou poder ter referência para com variáveis do tipo funcionário. A única coisa que eu não posso mais fazer é isso daqui, ó. Eu não posso mais criar um objeto do tipo funcionário, porque ele não faz sentido na minha aplicação. Ou eu vou ter atendente, ou eu vou ter gerente, ou eu vou ter diretor, ou eu vou ter presidente do meu banco. Mas eu nunca vou ter um funcionário simples, tá? Então, a partir de agora, só em dizer que essa minha classe é abstrata, eu não posso mais criar nenhum objeto dela. Então, eu poderia aqui trocar isso aqui por um atendente, ó. Atendente, certo? E aí funciona normal. E eu continuo ganhando aquele requisito que a gente tinha, né? Aquela vantagem que a gente tinha, que a gente chamou de polimorfismo, que é tratar qualquer um dos meus funcionários aqui como um funcionário, já que ele é do tipo funcionário. Eu não posso ter uma instância que seja só um funcionário, mas um atendente ele continua sendo um funcionário. Então eu continuo ganhando o polimorfismo e essa minha classe aqui que calcula as bonificações recebendo um funcionário, ela continua funcionando normalmente, tá? Então essa é a vantagem da gente ter uma classe abstrata e é para isso que a gente usa uma classe abstrata, certo? Outra coisa que a gente pode perceber aqui, por exemplo, na minha classe gerente, é que a minha classe gerente ela sobrescreve o método getBonificação, tá? O método getBonificação ele é específico para o meu gerente agora. Eu sobrescrevi. A bonificação do meu gerente vai ser diferente da bonificação de um funcionário comum. A bonificação do meu atendente também vai ser específica para o meu atendente. A do meu diretor também vai ser uma bonificação específica para o diretor. Então a gente pode pensar que todas as classes que são funcionário, que herdam de funcionário, elas vão ter suas próprias bonificações, calculadas de uma maneira diferente, tá? E como é que eu faço para organizar isso? Por exemplo, já que todo mundo vai ter, né, uma sobrescrita desse método, então não faz sentido eu calcular tipo 10% aqui na classe funcionário, já que a classe filha, gerente, atendente, vai ter a sua própria bonificação, a sua própria forma de calcular a bonificação, tá? Então a gente poderia, por exemplo, sei lá, colocar zero aqui ou colocar um valor negativo para indicar que essa bonificação aqui não foi reescrita ainda de alguma forma, tá? Mas isso é ruim, porque isso aqui não obriga que as classes filhas reescrevam, tá? Vocês viram nas aulas passadas que eu posso não ter esse método. Por exemplo, eu vou tirar aqui, ó. E se eu esquecer de tirar esse método da minha classe atendente, ele fica usando o método que está escrito na classe funcionário, certo?
Então, do mesmo jeito que a gente tem classes abstratas para indicar que essa classe ela não pode ser criada, a gente também tem um recurso aqui que seria um método abstrato, tá? E o que é um método abstrato? Um método abstrato é um método que não tem implementação. Por exemplo, eu não escrevo código para esse método. Eu simplesmente coloco um ponto e vírgula aqui e digo que esse método ele é abstract, tá? Do mesmo jeito que a minha classe pode ser abstrata, o meu método também pode ser abstrato. Ah, professor, e o que é que significa dizer que um método é abstrato? Significa que esse método ele não foi criado ainda. Eu tenho a definição desse método, que é o quê? Que é o nome dele, que é o retorno dele, é a visibilidade dele, mas esse método ele ainda não foi definido, ele não foi criado. E onde é que esse método vai ser criado? Ele vai ser criado nas classes filhas, tá? Nas classes que são filhas dessa minha classe abstrata, tá certo? Então, no gerente, ó, eu vou ser obrigado a ter uma reescrita desse método. E no do atendente, vocês viram que a classe atendente ela começou a dar erro agora. Por quê? Porque essa classe atendente ela ainda não criou esse método, ela ainda não sobrescreveu esse método getBonificação. E a gente pode ver no erro que está dando aqui, ó. O tipo atendente ele deve implementar um método abstrato que foi herdado na classe funcionário. Esse método aqui, ó, funcionário.getBonificação, tá? E só de clicar aqui nesse negocinho vermelho, nessa lanterninha vermelha, a gente já consegue ter aqui uma solução que é adicionar esses métodos que não estão implementados. E agora a minha classe ela passa a não gerar mais erro. E eu posso aqui dizer que o meu atendente, tá? Ele vai receber uma bonificação de 15%. E assim eu obrigo todas as classes filhas de um funcionário a implementar esse método, a sobrescrever esse método. Ó, esse método não tem nenhum código implementando ele aqui, tá certo? E eu vou continuar tendo os benefícios da minha herança, tá? Eu vou ter do meu polimorfismo, aliás. Por exemplo, esse método eu sei que todo funcionário vai ter esse método getBonificação. Por quê? Porque ele foi definido na classe funcionário, certo? E se um objeto estender dessa classe, se outra classe, gerente, né, atendente, estender dessa classe, ela é obrigada a recriar esse método, criando a implementação, o código, né, o comportamento desse método, tá certo? Então assim eu garanto que todo mundo que vier aqui como parâmetro, ele vai ter sim um método chamado getBonificação, tá ok? Então, quando é que esse método ele vai ser obrigado de ser implementado? Quando eu tiver uma classe filha. Qualquer classe filha, professor? Não. A classe filha que seja uma classe concreta, tá? Que não seja uma classe abstrata. Porque se ela for abstrata, já que eu não vou ter nenhum objeto criado a partir dela, então ela não tem necessidade de ter a implementação. Só vou ser obrigado quando a classe ela for concreta. Como assim? Vamos ver aqui uns exemplos, ó. Por exemplo, aqui, vamos supor essa hierarquia que a gente estava discutindo. Eu tenho uma classe funcionário que ela é abstrata, ó, tá aqui o Azinho. Esse método getBonificação, ele é abstrato. Então a minha classe, ó, presidente que herda de funcionário, ela é obrigada a sobrescrever o método getBonificação, criando uma implementação concreta para esse método. A mesma coisa do gerente, porque o gerente ele é concreto, certo? O diretor que herda do gerente, ele também vai ser obrigado a sobrescrever esse método getBonificação? Não, porque o diretor ele está herdando do gerente que já tem essa implementação. Então, no caso, o diretor não é mais obrigado, porque essa implementação já existe na classe mãe dele, que é a classe gerente, tá ok? Um outro caso aqui um pouquinho mais complexo. Vamos supor que a gente coloque aqui na nossa hierarquia um secretário, tá? E a gente tenha dois tipos de secretário. O secretário da nossa agência e o secretário administrativo aqui do nosso banco, tá? Então, se a gente tem dois tipos específicos para secretário,
a gente, em teoria, não precisaria criar uma classe secretário que fosse concreta, tá? Então, se essa classe secretário aqui, ó, ela é uma classe abstrata também, ela não tem obrigação de sobrescrever esse método getBonificação, tá? Por quê? Porque ela também é abstrata. E quem é que vai ter a obrigação? Classe filha dela que seja classe concreta. Então, quando eu chegar aqui no secretário da agência, esse cara vai ser obrigado a sobrescrever. Por quê? Porque agora essa classe é uma classe concreta. E a secretária administrativa também vai ser obrigada a sobrescrever, porque ele é uma classe concreta de secretário. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido sobre classes abstratas. Classes abstratas são classes que não possuem objetos criados a partir dela. Então, eu não posso criar objeto de uma classe abstrata. Só posso criar objetos de classes que são concretas. Uma classe abstrata, ela pode ter métodos abstratos, que são métodos que não possuem implementação, tá? Então, esses métodos eles vão ser obrigados a ser implementados pelas classes filhas que forem classes concretas, tá ok? Então, esse é o resumo da nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima videoaula.